Fala, meu querido, aqui é o Marquinhos, contador de histórias. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, é de graça. Clica em se inscrever aqui embaixo e já dá um joinha nesse vídeo para que esse vídeo seja relevante para as pessoas que precisam ouvir uma história verdadeira que se relaciona com o Evangelho, algum testemunho que a gente já ouviu, a gente se sentiu impactado e a gente vem aqui através desse vídeo contar para você. Então, deixa aquele like, beleza? Agora, sem demoras, vamos contar aqui a história de conversão de uma pessoa que eu conheço. Então, essa é uma história que eu fui coadjuvante e também fui um instrumento de Deus na vida desse rapaz. Por volta de 2016, eu estava vivendo uma situação muito difícil. Eu estava com um problema de zumbido. Ela surgiu de uma forma inesperada, tá? Eu estava vivendo uma ansiedade, um estresse muito grande. Não que hoje em dia eu tenha esses problemas de ansiedade. Muito pelo contrário, eu vivo em paz por muitos anos já. Inclusive por conta dessas dificuldades que eu vivi, dessas lutas, né, elas nos fortalecem e fazem com que a gente não tenha mais episódios como antes. Então eu vivi um momento muito difícil em 2016, na questão financeira também, um pouco emocional, enfim, um conjunto de fatores. E nessa busca, né, desenfreada para ter alguma receita, algum rendimento, alguma coisa que me desse uma certa segurança financeira, eu estava indo para uma igreja. Aqui eu moro numa cidade interior chamada Barbacena. Eu estava indo para Juiz de Fora, sendo que eu já havia trabalhado o dia todo, feito bastante coisa. Só que eu combinei de ir para Juiz de Fora, tinha um culto lá. Eu não se lembro, não sou pastor, sou só um evangelista, mas fui levar minha família para um culto que tinha lá. E aí no meio do caminho eu comecei a sentir um desconforto muito grande, né? Quando você está ansioso, você começa a dar dor de barriga, dor de lado, você começa a sentir alguns ataques de ansiedade. Então eu já estava andando muito depressa com o carro, e aí no meio do caminho eu senti um desconforto gigantesco. Eu acabei parando o carro, pedi para minha mãe dirigir, tocar o carro um pouco. E assim foi, a gente chegou nesse culto e lá eu caí nas besteiras de, assim, era um evento festivo, né? Não era um culto tradicional como a gente vê nos domingos, era um festivo. Eu caí na besteira de ficar assoviando. Eu tenho um assovio daqueles bem fininhos, sabe, bem agudos. E tinha alguns anos que eu não arriscava fazer ele, então eu acho que os pulmões ganhou uma força, uma forma diferente de fazer esse tipo de assovio. E eu assoviei de tão alto, mas tão estridente, que aquilo parece que me afetou, sabe? Eu fiquei com aquele zunido. Normalmente a gente tem algum zunido quando a gente se depara com algum barulho bem agudo ou na caixa de som de algum show, algum evento, mas nesse dia eu tive essa dificuldade, esse problema. E aí voltei para casa e falei, gente, esse barulho não quer parar. Isso já tem mais de uma hora. E aquilo foi ficando cada dia mais difícil e não passou. Do dia pro outro eu acordei de manhã e tava aquele assobio. Meu Deus do céu, que desespero. Irmão, você não tem ideia como eu fiquei desesperado com aquela situação. Eu fiquei bem desesperado mesmo. Imagina você com um barulho dentro da sua cabeça, 24 horas, todo dia. Isso foi ao longo de meses, tá? Até hoje eu tenho zumbido, só que eu aprendi, eu me acostumei com ele. O seu cérebro tem a capacidade, né, de assimilar, então você acaba esquecendo, entendeu? Você só se lembra quando realmente você está um pouco mais estressado, um pouco mais, assim, digamos, desanimado, e você começa a ouvir, mas aquilo não me incomoda hoje como me incomodou naquela situação. Por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque nesse período é quando a gente está mais aquebrantado, mais arrebentado por dentro, entendeu? Mais aberto para poder ouvir a voz de Deus, praticar as coisas que Deus nos pede para praticar, que é o amor ao próximo, o compadecimento das pessoas. Então aconteceu que eu estava muito, muito, muito atribulado nessa situação, e um dia
Eu saí aqui da minha casa e fui no supermercado. Na verdade, fui dar uma volta, tentar esquecer um pouco a situação, mas estava ainda bastante desesperado, bastante com dificuldade. E a gente sabe que o apóstolo Paulo diz que é quando estou fraco é que eu sou forte. E nessa situação, eu fui para um supermercado aqui próximo ao supermercado, na verdade, e eu me deparei com um jovem que eu já conhecia há uns anos atrás, o tempo que eu não era convertido, eu conhecia esse jovem. Inclusive já até o destratei, porque eu tinha um comércio, lá nesse comércio era uma lan house, ele era um jovem muito complicado, muito controverso, então muitas vezes eu acabava discutindo com ele, pedindo para que ele se retirasse do meu estabelecimento. Olha a situação. Nessa época, né? Mesmo assim, ainda tinha alguma relação com ele, porque é daquele tipo de pessoa assim, cara de pau, entendeu? Que você ainda continua conversando, você não é que destrata, mas você tem um atrito, mesmo assim ele volta a conversar com você e tudo, volta para o teu negócio, ou seja, ó, não faça aquilo que você fez. Enfim, nós tínhamos uma certa convivência, mas nada de amizade, era só questão comercial. Então eu vi esse rapaz nesse dia. Gente, a situação dele era precária, já era um morador de rua. Ele veio me pedir dinheiro, inclusive, lembrou de mim, falou: ô Marquinhos, como é que você tá? Beleza? Aqui, tem como você me arranjar, cara, pelo menos R$ 5 ali para me comprar alguma coisa para me comer, né? A gente já sabia que ele estava com envolvimento pesado com droga, com dificuldade, enfim, todas as situações da vida dele era bastante precária. E naquela época ele já tinha um contexto de uma família bem desestruturada. Ele morava com a tia, eu acho que os pais, um dos dois já havia falecido, então ele meio que era abandonado. E essa tia dele também era uma usuária de droga pesada, entendeu? Então, assim, ele vivia num contexto de desequilíbrio total. Naquela época, ele era de menor, então, para que ele ficasse, não desse trabalho, eles davam algum trocado para ele, ele ia na lan house, ficava o dia inteiro lá. Então, assim, ele foi largado nesse mundo, coitado. Coitado desse garoto. E aí eu me deparei com ele, naquela situação, vivendo uns dias de angústia intensos. Então, me deparei com ele, e naquilo, o que aconteceu? Me veio uma unção, gente, um poder de Deus, de revelação, assim, coisa que a gente já teve, mas não como naquele momento. Eu comecei a falar coisas que eu nem sabia da vida dele. Eu comecei a dizer assim: mesmo que você tenha vivido certas situações, Deus cuidou de você naqueles dias que você perguntou se Deus não existia, mas eu vim aqui para te falar que Deus existe. Ele me trouxe aqui para dizer isso e aquilo outro. Ele diz que ama você, que acima de tudo ele tem tentado falar com você, mas você não tem dado a oportunidade. Mas hoje Deus, você abriu seu coração, e eu estou aqui para dizer que Jesus tem um plano maravilhoso para você. Ele tem um caminho perfeito para você seguir. Enfim, foram várias coisas que eu não consigo nem me lembrar, que isso já tem um tempo. Foram coisas maravilhosas que eu fui extremamente renovado naquela situação. Ele começou a chorar muito, chorou de forma desesperada. E ele falou o seguinte, né? Não entendia muito bem. Eu dei ele R$ 10. Ele falou assim: é o seguinte, né? Que já cheio daquelas gírias, né? Cara, eu senti um negócio diferente aqui e tal. Chorou. E eu vou dar esses R$ 10 lá na igreja sua lá. Onde que é a sua igreja? Eu falei: é lá em tal lugar. Eduardo Santos, se você é de Barbacena, Eduardo Santos, 20, bairro São José, tá? Se você tá precisando, se você é daqui, vem aqui na igreja, faça-nos uma visita. E aí eu não encontrei mais ele, fui para casa, fui muito impactado naquele dia, naquela semana, fiquei bastante pensativo, orei por ele. Então, meu querido, quando a gente tá fraco, a gente tá forte. Mas continuando, o tempo passou, não vi ele mais, a gente não tinha contato nenhum, eu já não tava mais nesse ramo de atividade há muitos e muitos anos, acho que tinha mais de 10 anos. E aí, o que aconteceu?
um belo tempo, depois de 1 ano e meio, 2, eu estava levando a minha filha para experimentar um vestido, né? Ela ia participar de um evento, não sei o que que era. E aí eu tô andando pela rua, né? Desci do carro e tal, esperei. Ela entrou na casa para fazer os experimentos, né? Só mulher, então o homem não entra. E eu fiquei lá de fora. E aí eu tô assim parado. Aí eu falo, aí quando vem uma pessoa gritando, pessoa bem arrumada mesmo, ajeitadona. Chegou, ô, ô rapaz. Aí eu olhei de lado assim, falei, quem? Opa, bom? É, beleza. Ué, tá lembrado de mim não? Eu falei, rapaz, eu acho que eu tô lembrado de você. Ah, você é o Paulo Henrique, nem falei o nome dele, Paulo Henrique, o nome dele. Paulo Henrique, rapaz, você tá bem? Você tá arrumadão? O que que foi, rapaz? Ele chegou perto de mim, chegou olhando no meu olho assim. Você lembra daquele dia? Rapaz, depois daquele dia eu fui pra igreja, eu fiquei firme, Jesus me abençoou. Rapaz, glória a Deus aquele dia, viu? Nossa, muito obrigado por aquele dia. Você não sabe o que Deus fez na minha vida. E começou a contar a vida dele. Eu fiquei impressionado como que Deus trabalha na vida de uma pessoa. A situação dele, eu lembro dele criança, né, cara, jovem. E ali depois transformado por assim, por Deus, 100% por Deus. Então você, irmão, a gente tem que se colocar na brecha. Você que é firme com Jesus, sabe que naqueles dias que a gente está arrebentado e quando a gente tem uma oportunidade, Deus abre uma porta para você pregar o evangelho, para você dar um testemunho, aquilo tem mais poder, tem mais força, porque a sua carne já foi totalmente arrebentada. A única coisa que sobrou é seu espírito, seu estado de espírito com Deus. Não que você esteja bem, né? Mas seu estado de espírito está pegando fogo. Então, se uma pessoa chega, pede uma ajuda, pede um apoio, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, o Senhor usa você com força, com poder. E é isso que aconteceu. O tempo passou, eu há uns anos agora eu vi que ele não estava tão firme. Eu comecei, inclusive, a orar por ele de novo, porque assim o contexto de vida dele era bastante complicado. Então, a gente ainda tem um caminho, né, a ser percorrido. Tentei entrar em contato com ele há uns tempos aí, ainda não consegui, mas em breve eu creio que ele vai voltar para o Senhor Jesus, vai ter uma nova oportunidade, mas que naquela ocasião Jesus fez uma grande transformação. Então esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa história, que tenha te edificado e renovado, né, as suas forças. Você está vivendo uma situação difícil, onde as lutas estão grandes, seja emocionais, seja no campo espiritual, você não consegue voltar para Jesus, ou um pecado que você não consegue vencer. Entrega seu momento, a sua vida para Jesus. Evangeliza, você que é crente. Vai evangelizar um vizinho, um amigo, alguém que já te ouviu pregando, mas aí você não está pregando mais. Vai lá, prega, deixa Deus te usar. Deixa o poder de Deus fluir através da tua vida. Beleza, meu querido? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você achou dessa história, me fala de onde você é. Se você é daqui, perto da gente, é de Minas Gerais, beleza? Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz. Valeu!